Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje no canal nós vamos falar sobre um conceito que tem sido o principal ponto de discussão na antropologia nos últimos 100 anos. Nós vamos falar sobre o conceito de cultura. Afinal, você tem cultura? Acompanhe o resto do vídeo comigo e vamos descobrir o que é cultura e quais são seus significados para a antropologia. O livro de base que eu vou apresentar para vocês hoje se chama Cultura, um conceito antropológico, escrito pela primeira vez em 1986 pelo professor Roque de Barros Laraia. O livro é peça fundamental para a formação de cientistas sociais e antropólogos de todo o Brasil. Ele é utilizado nas graduações ainda nos primeiros anos. É um livro relativamente pequeno, tanto em tamanho quanto em páginas, com uma linguagem super acessível e de fácil compreensão até para quem não estuda a área. Então, se você nunca leu nada de antropologia, começa por esse livro que eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela área e pelas questões de antropologia. O livro é dividido em duas partes. Na primeira parte, o professor Roque descreve como o conceito de cultura se desenvolveu ao longo do tempo, a partir de manifestações e pensadores iluministas até os pensadores atuais. Já na segunda parte, o autor nos mostra que apesar de termos uma comprovada unidade biológica, afinal somos todos feitos do mesmo material genético, os nossos hábitos, comportamentos, modos de pensar, de agir, de vestir, de construir casas, de caminhar, de comer, de rezar e até de transar, varia conforme a cultura na qual estamos inseridos. Desde a antiguidade, com os primeiros viajantes e descobridores de novos mundos, foram muito comuns as tentativas de explicar as diferenças de comportamento e diversidade humana. Alguns desses textos antigos atribuíam as diferenças de comportamento dos diversos povos a um determinismo geográfico. Por exemplo, tanto o arquiteto italiano Marcos Polio quanto o filósofo árabe do século XIV Ibn Khaldun afirmavam que os habitantes das localidades frias do globo terrestre possuíam uma inteligência mais aguda devido à raridade da atmosfera e à ausência do calor. Contudo, para esses mesmos habitantes faltava vivacidade e paixão nos modos de viver a vida. Já os povos de localidade quente do globo eram descritos como possuidores de uma inteligência mais preguiçosa e lenta, devido ao calor. E por outro lado, eles eram considerados mais passionais, maliciosos e engenhosos. Assim como o determinismo geográfico foi utilizado para explicar as diferenças entre os povos, o determinismo biológico também foi usado como um meio de explicar as diferenças. Por exemplo, acreditava-se que os nórdicos eram mais inteligentes que os negros, que os alemães tinham mais habilidades para mecânica e os japoneses para matemática, que os norte-americanos eram excelentes empreendedores, que os judeus eram avarentos e negociantes natos e que os brasileiros só pensavam em samba e futebol. Mas nós antropólogos estamos convencidos, e espero que vocês que estão assistindo também fiquem convencidos ao final desse vídeo, que as diferenças genéticas não são determinantes para as diferenças culturais. Segundo o autor Roque Laraia, não existe qualquer correlação entre os caracteres genéticos e o comportamento cultural. Qualquer criança humana, seja ela nórdica, negra, judia, brasileira, japonesa ou alemã, pode ser educada em qualquer cultura se for colocada desde o início em situação de aprendizado. Então nós chegamos num ponto muito delicado. E por favor, pessoal do movimento trans e LGBT, não me crucifiquem ainda. Eu vou falar sobre esse ponto específico em outros vídeos, eu prometo para vocês. É evidente que a espécie humana pode ser diferenciada pelo dimorfismo sexual. Os meninos têm pênis, as meninas têm vagina.
Mas é falso, gente. Põe isso na cabeça de que o comportamento existente entre pessoas de sexos diferentes seja determinado por pintos e vaginas. A divisão sexual do trabalho e de outros aspectos da vida humana no que diz respeito a homens e mulheres mostra que diferenças de papel são determinadas culturalmente e não em função da biologia. Por exemplo, em algumas aldeias do Alto Xingu, são as mulheres que carregam a água para dentro da aldeia. Então, são quase 20 litros de água que elas carregam diariamente, em longas trilhas pela mata até chegar na aldeia. Um esforço físico considerável se comparado aos homens do mesmo grupo social que ficam encarregados de manejar os arcos de caça, que é uso exclusivo deles. Ainda entre os tupis, é o homem quem faz o resguardo quando a mulher pare uma criança. Enquanto ela vai para a roça cuidar do alimento da família, o homem fica deitado na rede para boa recuperação da saúde da mulher e saúde do bebê. Enfim, os aprendizados de homens e mulheres é reforçado na cultura e na sociedade que cada indivíduo vive. Meninos e meninas agem diferente ao longo de toda uma vida por conta da educação e não por conta dos hormônios. Podemos entender então que a cultura é todo o comportamento aprendido e transmitido no convívio humano. Cultura não é um apanhado de genes e não se dá por transmissão genética. E podemos ir além. Não existem culturas mais ou menos desenvolvidas que as outras. Não estamos e nem nunca estivemos em uma linha de evolução cultural onde alguns povos podem ser considerados menos ou mais evoluídos culturalmente. Então frisa isso, gente. Cada povo, com seu hábito e crença, só pode ser compreendido nos termos da sua própria cultura. Ou seja, nós não podemos chegar para os índios tupis, por exemplo, e dizer que o homem que faz o resguardo depois que a sua mulher tem uma criança está errado. Isso é violência cultural. Então a gente tem que começar a pensar bem antes de apontar que os costumes dos outros são um erro e que precisam ser modificados. A gente tem que lembrar que essa pessoa não necessariamente precisa ser o indígena que está tão longe lá no meio do mato. Essa outra pessoa com costume diferente pode ser a pessoa que senta do nosso lado no ônibus, pode ser o nosso colega em sala de aula, pode ser o nosso colega de trabalho ou mesmo uma pessoa com quem a gente cruza quando caminha na rua. Mas afinal, a pergunta de $1 milhão: o que é cultura? Cultura é todo o conjunto de crenças, hábitos, formas de vestir, pensar, agir e falar. É tudo aquilo que é passado, adquirido, aprendido, vivido e compartilhado entre as pessoas. A humanidade é o reflexo de um longo e extenso processo de acumulação cultural, e é a manipulação desse processo acumulativo que permite inovações, invenções, melhorias e avanços tecnológicos. E a gente pode diferenciar o conceito de cultura de prática cultural ou costume. Por exemplo, uma dança específica, como o frevo, a dança cosaca ou o tango, são uma prática cultural, mas não são a cultura como um todo. Cultura é um guarda-chuva muito amplo, cheio de práticas culturais ou costumes que se interseccionam com outros que teoricamente seriam de outras culturas. Isso acontece o tempo todo. No mundo atual globalizado, os processos de troca e compartilhamento são cada vez mais rápidos. As culturas, elas não são bolhas, elas não são pedras imutáveis. Elas estão o tempo todo em conexão através de seus grupos e indivíduos e se modificam o tempo todo no contato com o diferente, sem contudo perder sua essência. Por isso, sempre desconfiem de projetos políticos que encampam o conceito de pureza cultural. Então, índio de roupa pode sim, tá, gente? Ele não deixou de ser índio porque ele vestiu calça. Aliás, se você quiser fazer o exercício, tenta andar pelado no meio do mato para você ver como é desagradável. Cultura também não é acúmulo de capital cultural.
quem leu mais livros, quem viajou mais, quem assistiu mais peças de teatro. Então não é porque o seu amigo ouve funk e você considera que funk não é uma coisa apropriada culturalmente falando e você ouve Beethoven que ele não tem cultura. Ele tem cultura sim. É claro que existem práticas culturais que você não gosta e que você não precisa gostar. E está no seu direito, é lógico, mas você não precisa se manifestar negativamente sobre elas e, principalmente, você não pode tratar as pessoas que gostam desses elementos como inferiores a você ou como pessoas sem cultura. Isso é uma visão elitista de cultura que carrega fortes preconceitos de classe, raça, sexualidade e geração. Esse tipo de visão elitista vem sendo aos poucos superada nos meios acadêmicos e precisa ser superada na sociedade como um todo de uma vez por todas. Cabe somente a nós respeitar a diversidade humana que faz de nós tão humanos. Assim como você tem que respeitar a cultura do outro, o outro também tem que respeitar a sua cultura. Afinal, respeito é a palavra-chave para que a gente viva uma vida em sociedade.